Eu sou Márcia Ribeiro e você chegou no Mar e Companhia, o podcast do povo buziano que se organiza por uma melhor qualidade de vida. Hoje nós temos aqui a presença da presidente da Associação Bonecas Negras de Búzios, Luciana Passos. E eu vou pedir que você se apresente para o nosso público, Luciana. Bom dia, Márcia. Obrigada pela oportunidade, porque nós que trabalhamos no empreendedorismo social, nós que trabalhamos com vendas de produtos, a gente precisa de um lugar na mídia. Então, quem sou eu? Eu sou uma paulista que estou aqui há 26 anos, que sou extremamente apaixonada pelas coisas de Búzios, pela essa natureza maravilhosa, pelas oportunidades que Búzios traz para as pessoas. E sempre trabalhei na área do artesanato, né? Fiquei 10 anos à frente de uma associação lá na Sembraça, que se chamava Associação Fazer, também criando produtos, também vendendo produtos, também aglutinando mulheres, éramos 45 mulheres na época. E aí, eu comecei a trabalhar com bonecas negras por uma coisa pessoal. Eu sempre tive uma questão com essa coisa do negro. Eu nunca entendi essa separação, eu nunca entendi, mas também eu não conhecia muito de perto o racismo e essas coisas. Comecei a trabalhar com bonecas negras numa carreira solo, já não estava nem em associação nenhuma. E aí nós participamos de uma capacitação que na época era ampla, que deu há 10 anos atrás, aqui em Búzios, para todas as associações. Ali a gente conheceu a dona Uia, do Quilombo dos Remanescentes da Rasa aqui. E perguntamos para ela se a gente não podia ir lá ensinar bonecas negras. E assim nós começamos. Eu e a Jaqueline Santos, que é guia de turismo. Jaqueline com o sonho de levar o turismo para a área continental. E eu querendo ensinar minhas bonequinhas negras. E lá fomos para o Quilombo de Rasa, onde nós ficamos 9 meses. Recebemos uma enxurrada de cultura quilombola. Que eu não tinha muita noção de como é que era isso, sabe? O que era o quilombola, como é que isso funcionava, mas a gente sabia que a gente queria resgatar uma cultura buziana. Sempre trabalhando, nós que iniciamos o comércio que tinha das barraquinhas na Orla Bardot, onde vinham os primeiros navios, né? Que era uma temporada fantástica. Com artesanato. Com artesanato, com essa Associação Fazer. Mas a gente sentia falta de uma coisa do nativo. Porque Búzios, se você for andar o centro inteiro, você acha artesanato do planeta Terra todo. Mas você não acha uma coisa feita por buziano. Então a gente estava batalhando por isso. Aí começamos a conhecer os costumes, né? Do quilombola, do caiçara, né? E aí a gente começou a ver que riqueza que eles têm para mostrar. Mas nunca tiveram aquela visão comercial, né? Você não via até então, por exemplo, o quilombola é super natural, ele fazia uma cesta para ir pescar, uma cesta para pôr uma fruta, mas jamais comercializou. Então a gente começou a ver isso e falar, peraí que isso aqui tem um valor no mercado, né? Tanto para turista, como para hotel, como para casa, para decoração. E assim nós começamos. Lá dentro do Quilombo, nós ficamos 9 meses. Ali a gente ensinou costura com máquina reta, máquina industrial, e as bonecas, né? Até ali não existia cestaria. E a Jaqueline, que é uma produtora e diretora, que ela não sabe ainda que ela é, mas ela ouviu a dona Uia contar a história do batizado de bonecas. Que era quando criança, cada uma fazia sua bonequinha, eu te convidava para ser minha comadre e convidava uma pessoa para ser meu compadre. E ali fazia uma festa a noite inteira, que ia até de manhã, muita dança, muita bebida, muita comida. E até a fase adulta, eles se chamam de comadre e compadre, por causa das bonequinhas. Então, Jaqueline montou o evento e nós fizemos na Praça da Rasa o batizado de bonecas. Padrezito, na época, veio batizar as bonecas, foi muito legal. Ali, eu comecei a ter uma percepção do valor de mercado disso. As bonecas inicialmente saíam assim, horrorosas, né? Porque ninguém tinha experiência lá, ninguém nunca tinha pego numa agulha. Mas eu sei que nós conseguimos lá dentro fazer com que as bonecas ficassem vendáveis. Fizemos também roupa de cama, cortina para hotelaria. Foi uma época bem legal. Mas eu precisava trazer o meu grupo, que já tinha trabalhado comigo na outra associação. Na associação Fazer. A gente viu uma necessidade, né, de ter mais gente produzindo. E aí lá naquela época não rolou muito essa parceria e tal. Aí nós viemos para São José, que é onde eu moro. E o pessoal lá do Quilombo ficou produzindo as bonecas que a gente ensinou lá.
Aí, em São José, o que aconteceu? E também, a minha vertente é aglutinar mulheres, né? Independente de etnia, local, né? De onde elas nasceram. Então, aí, a gente fundou a Associação Bonecas Negras, né? Que hoje tem 31 mulheres, cada uma de um lugar, tem nativo, tem quilombola. Nossa vice-presidente, a Leia, é uma quilombola. Tem pessoal lá do Capão, tem de vários locais da cidade, pessoas que vieram de fora. Então, hoje a gente tem 31 mulheres que trabalham juntas, né, já há bastante tempo. Então, assim, o que eu acho que... Por que eu tô à frente do Bonecas Negras? Primeiro que eu sou paulista, né, Márcia? Paulista, fui adestrada, sabe? A bom atendimento, a venda de qualidade. Foi adestrada na minha vida isso, sabe? Então, é uma coisa natural para mim. Então, e tenho, graças a Deus, muita criatividade para entender o que o mercado está querendo, né? O que Búzios consome? Búzios, no centro da cidade, ele consome souvenir barato. Isso é até muito ruim, porque um artesão, ele nunca vai levar o mesmo tempo do que um imã industrializado leva para ser feito. Então, a gente tem que estar eternamente criando produtos baratos para conseguir competir, conseguir estar dentro do mercado, né? Mas também tem um outro filão, como Manguinhos, como dentro de pousadas, que você consegue vender uma boneca por um preço, assim, que nos valorize mais, né? Eu entendo que o mercado hoje é muito assim, principalmente ali no centro, né? Que a pessoa quer levar souvenir para todo mundo e quer um preço baratinho. É horrível isso para a cidade, mas enfim, é o mercado, a gente tem que se adaptar a ele, né? Então eu acho que o que faz eu estar à frente disso é exatamente essa minha expertise, né? Transformar associações em negócios de rentabilidade para as mulheres, né? Jamais nós deixamos cair no assistencialismo. Então, nós somos um projeto de empreendedorismo, né? E o que faz a mulher estar eternamente antenada, eternamente arrumada, porque tem que estar nos lugares bonitos, eternamente produzindo, porque sabe que precisa daquela grana. Então, eu acho que esse incentivo que eu posso dar para essas mulheres, porque eu também fui beneficiada dessa maneira, é o que faz eu estar à frente dessa entidade hoje. Entendi. Então, você já explicou para a gente a missão, né? Tá bem clara. E fala só um pouquinho assim do tempo de existência. Quando é que ela foi fundada e onde é que está localizada hoje a Associação Bonecas Negras? Então, ela foi fundada em 2015. Mas eu, como já tinha passado por vários CNPJs, eu não queria de jeito nenhum ter mais um CNPJ. Mas a gente vai entendendo que não tem jeito, né? Ou você brinca de ser uma associaçãozinha, uma ação entre as amigas, ou você vai ser um negócio. E não tem um meio termo. Porque uma associação hoje que vende, ela paga imposto igualzinho um comércio. Ela não tem nenhum tipo de abatimento, porque ela é uma associação sem fins lucrativos. Então, nós demoramos um pouquinho para entender que a gente precisava se oficializar, né? Nessa mesma capacitação que a Ampla ofereceu, nós aprendemos a elaborar projetos. E pudemos apresentar para algumas pessoas que estavam lá. O Bradesco, o Banco do Brasil, Eletrobras, a própria Ampla. E a Eletrobras achou interessante a nossa proposta, porque a gente já tinha entendido que a gente precisava de máquinas mais potentes. A maquininha caseira é maravilhosa, mas não para uma produção como a gente estava querendo, né? Porque trabalhou 8 horas nela, ela precisa descansar pelo menos 12, senão ela vai pifar. Aí entramos com um projeto, né, para apresentar para essa bancada, e a Eletrobras achou interessante. Nós queríamos 11 máquinas industriais, insumo para produzir 5.000 bonecas. A coisa aconteceu, só que nós não estávamos oficializadas. Então, a Melissa Prochinick, que na época estava à frente do IEBMA, que é o Instituto Búzios Mata Atlântica, foi quem pegou para nós, alugou uma casa em Baía Formosa e ali a gente começou a produção dessas máquinas. Mas aí também entendemos que a gente precisava, se nós quiséssemos alcançar outras coisas, nos oficializarmos. Foi ali, acho que em 2018, que a gente se oficializou, fizemos nosso registro e tudo mais, e ali nós começamos a participar concorrer a editais e uma série de outras coisas. Hoje, o que nos beneficiou isso tudo, né? Hoje a gente pôde participar de editais grandes que nos impulsionaram, né? A gente vê muitas associações, talvez porque Búzios seja uma cidade pequena, as pessoas não têm muita visão do negócio que uma associação é, né? Então você vê a pessoa muito assim, esperando de um governo, sabe? Esperando de uma secretaria, uma ajuda. Primeiro que não existe ajuda nesse meio, existem parcerias. Quando você é uma associação, está fazendo um trabalho que não existe na cidade,
um governo apoiando, ele está fazendo uma parceria para que a população cresça. Né? Não tem esse negócio de ajuda. Mesmo porque quando se é feito uma coisa com dinheiro público, isso é simplesmente um governo investindo um dinheiro público no público. Né? Então, hoje já faz 10 anos que a gente está aí, né? 6 de legalizados. E a gente, sim, tá vendo que o negócio é sério. Tá? Então, quem quer ter uma associação, quem está à frente de uma associação, ou você se conscientiza que vocês são adultinhos, que vocês vão ter que tocar o seu negócio que nem uma empresa, ou então realmente, sabe, é ficar na informalidade. Por quê? Tem um contador todo mês, tem imposto todo mês, tem uma declaração todo mês. Mas a gente está pronta, né? Estamos tentando. Eu entendi o que você disse. A associação, ela não é um clube de amigas, não é um lobbyzinho de amigas. Ela é vocês têm uma visão empreendedora desse juntamento de mulheres. Exatamente. Né? Então, vamos falar um pouquinho agora de representatividade. Eu lembro que quando eu passei no vestibular de 80, que eu botei o pé na faculdade, eu me deparei com uma pesquisa que dizia, na área de ciências sociais, pesquisa científica, com metodologia e tudo, que nos próximos 50 anos, que isso seria até 2030, o Brasil poderia ter um presidente negro, mas não uma mulher negra presidente do Brasil. Isso era uma pesquisa e nós já estamos indo para 2025 e realmente até agora a pesquisa está dando certo. As bonecas negras, como uma estratégia de representatividade, não é? da criança se reconhecer naquele brinquedo de forma lúdica, você acha que ela ajuda também a antecipar essa discussão já na primeira infância, que ela leva para a infância essa discussão da diversidade cultural e étnica? Se ela tiver adultos com esse pensamento, sim. Se não, não. O que a gente assiste muito? O próprio negro com preconceito com o outro negro. O próprio negro, quando vê que um outro está crescendo, olha lá, o que pensa que é? Eu assisto muito isso. É muito chocante para mim. Eu nunca... mesmo tendo essa questão, por que tem um negro, por que tem essa diferença, eu não acreditava em certas coisas de racismo, da pessoa ser barrada, da pessoa ser seguida dentro dos estabelecimentos comerciais. Eu não acreditava que isso existia. Quer dizer, nem fazia parte da minha vida também, entendeu? Porque hoje, nós brancas temos um rótulo, né? Nós somos privilegiadas. Então foi criado um rótulo também pra gente, né? Branco privilegiado. E realmente nós somos. Né? Eu não sabia como que o mundo me via como branca, como sendo uma pessoa que pôde estudar, como sendo uma pessoa com cabelo liso, que é natural porque eu nasci assim. Mas hoje, quando você convive com pessoas negras, você vê como também elas te observam. Eu não sabia disso, né? Então, quando você tem um pai e uma mãe que insistem em alisar o seu cabelo, que insistem em dizer que branco é tudo ruim, fogo no racista, você vai me desculpar, nunca vai acabar o racismo. Então, nós precisamos de adultos com desejo de transformar isso. O meu desejo, no caso, eu gostaria muito que a criança negra tivesse uma boneca que ela pudesse adquirir. Hoje você tem a Barbie, que é negra, que custa R$300. Então, você vai me desculpar. Né? Não sei, deve ter muitos negros que hoje podem dar uma boneca de R$300 para os seus filhos. Mas a grande maioria eu tenho certeza que não. Nem os brancos hoje em dia pode. Então, eu estou já assistindo, né? Agora vem dia 20 de novembro. Né? Muitas escolas querem que a gente esteja para fazer alguma coisa. Então, alguma oficina, alguma palestra, e desde crianças muito novas. Então, eu vejo, assim, em alguns locais dentro da educação, que eles já estão fazendo isso. Porque a criança, por si só, ela é um serzinho que vai ser formado. Raríssimas exceções. E Búzios, por exemplo, ele não tem aquele negócio do preto empoderado. No Rio de Janeiro, você vê aquelas negras maravilhosas, com aqueles cabelos lindíssimos, né? Com uma outra postura. E tem muito a ver também, penso eu, com a cultura e a educação. Você, um negro, que estudou, que tem um conhecimento literário, que sabe seus direitos, a maneira como se comporta, quem é racista já nem se atreve. Entendeu? Então, eu acho que o empoderamento nas crianças é que vai fazer a diferença. Porque o racismo, eu não acredito que nem 50, nem 100, nem 200 anos que ele vai acabar.
né? Infelizmente, a gente vive numa sociedade muito machista. Né? Eu nem imaginava que Búzios fosse tão machista, né? Quando nós estávamos... Essa convivência com os quilombolas, a Leia, por exemplo, que é a nossa vice-presidente, né? Nós temos 2 quilombolas no projeto, que é a Leia e a Patrícia Machado, que é uma das guias de uma rota cultural que a gente faz também, que é o empoderamento em forma de pessoa, né? Só o tamanho dela já é o empoderamento, usa aqueles cabelos imensos, está sempre aturbantada. Então, ela é uma mulher que já entendeu, né? Dá licença que eu estou passando, né? Eu me reconheço. E Leia também. Leia é uma mulher que, assim, ela é surpreendente, sabe? A força que ela tem, né? Sofreu muito preconceito por parte dos próprios quilombolas, mas ela tá lá, sabe? Não arreda o pé da sua cultura. Então, ela nos ensinou muito dentro do Bonecas Negras. Se você vê as redes sociais do Bonecas Negras, tem muito sobre o que acontece no Mangue de Pedra, sobre a cestaria que elas fazem, né? Então, assim, para mim, foi um mundo que eu nunca tinha visto na minha vida. E que me fascinou, e que eu tenho certeza que todo o planeta Terra que conhecer vai ficar encantado. Então, as bonecas, elas são uma estratégia, mas elas sozinhas, por si só, elas não vão mudar esse quadro se não tiver uma transformação na base, né, pelo que você está me falando, na educação, na política, Dúvida, né, no dia a dia, para mudar tudo isso. Eu, criancinha, posso até ter aquela boneca toda com cabelo espichado, porque a nossa boneca é completamente cabelo espichado para cima. Mas a minha mãe quer que eu alise. Eu vejo mulheres aqui com crianças de 5 anos com cabelo alisado. Então, assim... Eu acho que hoje, Márcia, existem muitas coisas que distraem as raças para que elas não foquem no objetivo que deveria ser central. Então, o que você ouve nas redes sociais hoje sobre falou assim, falou assado, isso você fala de preto, isso você fala de branco, se todo mundo focasse em ações, políticas públicas para esse nicho, né? Não adianta você falar uma coisa e você não ter conhecimento da coisa. Então, é o que você estava falando. Não, nicho não, é a maioria. Nicho hoje são os brancos, louros de olhos azuis. As mulheres branquinhas, lourinhas de olhos azuis. Isso é o nicho. Então. É mais de 56%, 57% isso, os que se declaram, fora os que não se declaram negros. São e não se declaram. Pois é. Então, em vez de eu ficar achando que porque você é branca você não é boa, né? Vamos somar força, já que tem uma branca querendo, e vamos fazer com que o governo use o nosso dinheiro, que é público, para ações que realmente nos valorizem. E não a gente ficar brigando um com o outro, a gente ficar criando milhões de coisas que não levam exatamente aquilo que vai resolver a vida da gente, né? As pessoas precisam começar a entender que o dinheiro público é para o público. Que quando o governo faz uma ação, ele não virou nada de bom, ele tem que fazer aquilo que ele foi contratado para aquilo. Exato. Né? É o que eu gosto muito de dizer isso. Nós estamos próximos a contratar 9 pessoas que vão ganhar R$9.000, um gestor, que seria o nosso gerente da cidade, que vai ganhar 18 mil, e o seu vice vai ganhar 15. O que você está fazendo para receber o currículo dessa gente? O que essa gente vai fazer na administração da sua cidade com o seu dinheiro? Então, eu penso muito assim. E também tem pessoas que são muito extremistas e que você não tem nem como dar essa ideia, entendeu? Tipo assim, eu não sou sua inimiga. Nós estamos juntos, sabe? Nós não estamos disputando nada. Mas, enfim, tem gente que é cada um com seu cada um. Mas eu penso que é por aí. O Bonecas Negras, o maior desejo, talvez, é mostrar, primeiro, os escondidos, né? Que nós temos muitas pessoas que são invisíveis, né? E todo mundo tem muito valor, principalmente o nativo, Márcia. Eu fico pensando assim, enquanto nós estávamos na frente da televisão, na frente do computador, eles estavam observando a natureza. Né? Uma nativa que vai para o Mangue de Pedra pegar a pedra, ela sabe exatamente como é que vai estar o vento, como é que vai estar a lua e que os bichinhos vão estar lá naquele momento. Nós temos esse conhecimento? Nenhum. Sabe muito bem se o caranguejo está andando de ladinho é porque tem algum problema ali naquela aguinha que está caindo ali. Então, nós temos muito para aprender com eles, né? Mas numa forma sadia, sabe? Sem essa coisa de raiva por raça. Então, é só isso que o Bonecas Negras faz. Ele mostra essa cultura e ele tira de dentro dessa mulher o que de maravilhoso ela tem. Volto a falar mais uma vez na Leia, porque é muito chocante as coisas que a gente ouve da Leia, que é uma nativa da Rasa com 56 anos. Ela fazia colcha de fuxico e colocava debaixo da cama, dentro de uma caixa de papelão.
porque ela não tinha para quem mostrar, porque ela talvez não acreditasse que aquilo fosse legal. E assim as coisas que ela fazia. Então ela conta essa história, que com Bonecas Negras, ela tirou debaixo da cama todas as caixas de papelão. Quando a gente participa de muita feira fora de Búzios, a colcha da Léia é sempre um escândalo. Chegamos agora, a última feira que participamos em São Paulo, na Mega Artesanal. A colchinha dela foi a primeira coisa que foi vendida. Então, essa mulher tinha tanta coisa a oferecer e nunca ninguém descobriu e nunca ninguém mostrou. E assim todas as mulheres que nós temos no Bonecas Negras. Nós temos desde a mais nova, que é a Vitória, que é uma menina de Brasília, que está aí com a mãe dela. As duas participam do Bonecas Negras. Essa menina, desde os 14 anos, na pandemia, está com a gente, costura igual um adulto. E assim todas elas. Mulheres que muitas vezes ficavam em casa, escondidinha, submissa aos maridos machistas, e que agora podem estar desabrochando dentro do Bonecas Negras. A gente tem a Vanusa, que é do Capão, que junto com o pai dela, muita gente deve conhecer, seu Natalino, que já trabalhava com a fibra da bananeira. Hoje, o marido faleceu, o pai faleceu, ela está fazendo o que ela queria. Na casa dela, está dando o curso da fibra da bananeira. Então, apenas a gente incentiva que a pessoa mostre aquilo, as riquezas que ela tem dentro dela. Muitas vezes tem vergonha de mostrar, muitas vezes não acha bom o bastante, e o Bonecas Negras acaba mostrando o quão aquilo é importante. E às vezes o espaço também, né? Eu percebo assim, você observa os setores da prefeitura. Quantas mulheres estão à frente de cargos estratégicos e quantos homens? Na política, quantos homens são presidentes de partido político, né, em Búzios, e quantas mulheres? Então, já chegamos nesses lugares sem representatividade. Com certeza. É um espaço ainda, é como você falou, não é para ser disputado, mas é para ser conquistado. Com certeza. Né? As mulheres precisam mostrar o seu valor, a sua identidade, as suas propostas, essas coisas latentes a gente tem um exemplo da Casa da Mulher, da Secretaria da Mulher em Búzios, entendeu? A Secretaria da Mulher em Búzios, ela mudou completamente o paradigma, principalmente da Rasa, né? Porque ela oferece cursos para você se capacitar. Se você não saber fazer nada, você pode ir lá que você vai acabar aprendendo alguma coisa. Toda uma assistência à mulher agredida, que antes você não tinha. Você chegava numa delegacia, a culpada era você pelo que tinha acontecido, né? Hoje em dia, isso mudou completamente com a Patrulha Maria da Penha. Então, assim, não existe melhor nem pior. Só que os homens, eles já estão no esquema da política corrupta, da política de cargos por causa de patrocínios nas campanhas. Então, isso sempre vai dar errado. Porque aquela pessoa não está apta, porque aquela pessoa não está com o desejo da transformação. A mulher já tem isso dentro dela. Então, é muito inteligente o homem que põe uma mulher para administrar. A gente começa administrando desde a nossa casa. Nós somos administradoras natas. Aquela que fala, eu não sei fazer negócio. Minha filha, se você tem R$10 e tem que fazer um almoço, eu tenho certeza que você vai dar seu jeito. Então, são muito inteligentes os homens que põem as mulheres à frente das coisas, né? Então, eu acho assim, a mudança do racismo e do machismo, ela tem que começar principalmente pelas mães. O que eu vejo de mãe que põe a menininha para lavar a louça enquanto o menininho está deitado vendo televisão, você já está criando um machista, né? Nós falávamos aqui no começo sobre o homem que lava sua roupa, Desculpa, isso é um adulto funcional, ele não está fazendo favor para ninguém, né? Então, eu acho que a mãe tem que criar, principalmente os filhos homens, um adulto funcional, primeiro para ele, né? Porque hoje em dia a concepção de família, graças a Deus, ela caiu por água abaixo. Então, se o seu filho vai morar sozinho, como é que ele vai fazer? Ele vai sofrer se ele não sabe lavar uma louça, ele vai sofrer se ele não sabe lavar uma roupa, arrumar uma casa. E se ele vai se casar, ele tem que entender que ele coabita naquela residência, né? Então, hoje, normalmente, os dois saem para trabalhar. Por que ela tem que fazer um almoço enquanto ele está na frente da televisão? Então, enquanto as mães não fizerem isso com seus filhos, nunca vai acabar mais. Essa educação que já começa dentro do lar, sem dentro dúvida, da casa. Porque a gente tende a repetir as coisas, sabe? Eu escutei esses dias aqui pela Rasa um carro de som anunciando um curso de bonecas negras. Vocês estão com algum projeto em andamento? Então, 2024 é o que nós estamos. 2022, a Jaqueline, que faz parte do NEABC, Território do Petróleo, né, que fundou a associação junto comigo, falou, gente, tem um edital aberto para a área da pesca.
E o pessoal aqui que eu conheço, a instituição que eu conheço, vai pegar, vai concorrer ao edital e vai contemplar 3 entidades: Bonecas Negras, Marisqueiras da Rasa e Caiçaras do Centro. Entramos como aglutinados. O que é aglutinada? Você pega o recurso e destina para nós. Foi muito legal. Nós investimos esse edital na área da Rota Cultural Afro-Buziana, que é um roteiro que Bonecas Negras faz já há bastante tempo. Mas assim, é um turismo de base comunitária, né? Então, sempre foi com o nosso carro, com os nossos recursos, muita rede social, mas fazíamos lá. E terminava na casa da Leia, que é uma típica casa quilombola, com aquelas redes de pesca, com o caranguejo dentro da caixa de água que eles criam, né? Enfim, era muito interessante. Mas não tinha aquele respiro financeiro, né? Aí, nesse edital, nós investimos na rota, pudemos pagar o guia, pudemos pagar a van, pudemos pagar muita divulgação, muitas pousadas fizeram conosco, funcionou. Depois disso, eles legalizaram as marisqueiras, acho que legalizaram as caiçaras também, montaram uma cozinha industrial para as caiçaras, foi muito interessante. Mas nenhuma de nós estava acostumada com isso. Opa, peraí, me dá dinheiro? Como é que é isso? A gente não sabia qual era o lance. Muitas, eu percebi isso muito nas marisqueiras, elas não sabiam nem o que pedir. Elas não sabiam o que elas podiam querer, né? Mas daí eles incentivaram a produção de geleia, enfim, foi muito legal. Mas, como eu digo, se a pessoa não tem dentro da sua consciência que é um empreendedorismo, e qualquer pessoa que investe no negócio, ela tem um valor de investimento, quando vende, ela tem que tirar para novo investimento. E eu percebi que ali, pelo menos nas marisqueiras, elas não tinham esse entendimento. Talvez por uma cultura também de ganhar, né? Então, assim, infelizmente acabou o edital e eu não percebo mais nenhum tipo de movimentação. Enfim, terminou esse edital e as associações que tinham participado dele poderiam concorrer a um próximo. Que esse edital as empresas de petróleo, né? Nesse caso foi a empresa Prio, que comprou uma outra empresa que fez um derramamento em 2011. E aí, então, o IBAMA, ele impõe que você use esse dinheiro para as comunidades que sofreram algum impacto com aquele dano, né? Como se isso um dia fosse ressarcido, mas enfim, vamos lá. Espécie de compensação. Exatamente. Então, esse dinheiro é passado por uma associação que se chama Fumbio. A Fumbio, ela é encarregada de pegar a verba e distribuir através de editais para associação, para colônias de pescadores, enfim. E assim eles fizeram de uma forma maravilhosa. Nos colocaram mais de 2 meses num hotel em Cabo Frio, dando muita capacitação para que nós tivéssemos capacidade de escrever o edital, porque não é brincadeira escrever um edital, né? São horas e horas e horas sentada, raciocinando e escrevendo. Muito bem, todos tiveram, né? Eram acho que uns 20 entidades que estavam ali para poder concorrer. Nós escrevemos e conseguimos entrar. Então, o que nós solicitamos nesse edital? Fomento para o artesanato, pagando cursos, pagando professores para poder dar curso. Então, são 2 cursos. Um curso que é de costura, é um curso de costura que vai ensinar a mexer na máquina industrial, a fazer ecobag e fazer necessaire, porque nós entendemos que são 2 produtos que vendem facilmente na cidade, né? Nós não tínhamos tempo hábil para ensinar um corte de costura. Então, querendo aprender a mexer na máquina, vai ensinar tanto na reta como no overlock e vai fazer ecobag, vai fazer a necessaire. É um curso rápido que vai durar. O que é ecobag? Ecobag são essas bolsas com algodão cru. O nome dela é ecobag. É uma bolsinha normal dessas que vende aí tudo quanto é lugar, né? Então a gente ensina a fazer com detalhe, a fazer com forro, enfim, você sai sabendo fazer uma bolsa e uma necessaire. E também a fibra da bananeira. Então, esse edital pôde nos possibilitar de pagar a Vanusa, que é uma nativa do Capão, que sempre trabalhou com a fibra da bananeira e que está lá levando lindamente seu conhecimento para as alunas que já estão produzindo peças de fibra da bananeira e a gente já está vendendo. Também foi um sucesso lá na Feira Mega Artesanal de São Paulo, as peças delas. E também fomentando a Rota Cultural Afro-Buziana. Então, como é que acontece na Rota Cultural Afro-Buziana? Eu pego você no seu estabelecimento que você estiver lá, hospedada. Você vai passar pelo Cruzeiro da Rasa, Praia Gorda,
aquela pracinha que tem do Mercado do Pescador, Praia Gorda, Mangues de Pedra e Ponta do Pai Vitória. E depois vai para a pousada, que a gente serve o peixe com banana, que é o que a gente achou de mais tradicional aqui para fazer. E depois eu devolvo você no seu hotel. Então, esse edital pode possibilitar a gente de comprar um carro para fazer isso, todo adesivado, de ter as guias já remuneradas, a griot. O que é uma griot? Uma griot é uma palavra africana, que são mulheres mais velhas que contam suas histórias. Então, vai a Patrícia, que é a oficial da rota, com a Leia. Então, a Patrícia é formada em guia de turismo aqui pelo município, ela fala toda a parte técnica e a Leia vem com a cerejinha do bolo. Por que meu avô fazia assim? Por que minha tia fazia assim? Enfim, aquela coisa que enche todo mundo, né, de alegria, aquela coisa mais linda, né? E aí, o que a gente entendeu também? Além da Patrícia, que também tem 500 outras milhões de coisas que ela faz, muitas vezes a gente pode ter um passeio e ela não está presente. Então, a gente pôde pagar um curso de condutores culturais, que seria só para nossa galera. Mas aí a gente entendeu, a gente vai pagar um curso. Nesse valor, vamos chamar todo mundo que queira. Então, foram 31 formados entre condutores, você tem muito nativo aqui que faz esse rolê, mas não tem nenhuma documentação, né? Tanto lá na Rasa como aqui no centro. Então, esse curso, ele possibilitou um certificado, né, para as pessoas com reconhecimento no MEC. Então, 31 pessoas estão formadas para isso. E algumas se associaram, 5 se associaram a Bonecas Negras, e que são guias de turismo, que vão poder fazer também quando houver mais de um passeio. Então, esse edital nos possibilitou isso, né? E pagamento de aluguel, porque hoje a gente está a gente aluga uma sala no Jeribá Tênis Park, né? Miguel Guerreiro foi um grande parceiro nosso, há 4 anos que nós estamos lá dentro, cobrando um preço irrisório. Então, a gente paga o aluguel, paga a luz, paga uma série de coisas que antes a gente pagava só com dinheiro de boneca, né? Então, sabe-se lá como é que a gente fazia isso, mas a gente fazia isso, né? Isso também foi bom para cada vez mais a gente entender a questão do empreendedorismo e de ser um negócio, né? Porque o negócio é isso, é você pagar, né? Nós não temos lucro, tudo que entra, assim, porque assim, deixa eu te explicar mais ou menos como é que funciona o pagamento das pessoas que participam. Vamos pôr a boneca, que é a coisa que a gente tem mais estabelecida lá, né? Uma boneca, ela é dividida em 18 partes. 1 é corte, 2 é costura, 3 é virar, 4 é encher. Fomos indo por partes. Por quê? Você quer trabalhar na sua casa e não tem uma máquina de costura. Então, você vai fazer toda a parte que é manual. Eu tô aqui no ateliê e quero trabalhar só na costura. Então, eu tive que dar um valor para cada ação dentro da boneca. Assim é na rota. Como é um turismo de base comunitária, coisa muito nova, que eu percebo que a administração pública nem entende o que é TBC, né? E qualquer evento que você vai aí para fora, tá todo mundo falando de TBC. Quem ganha nisso? Ganha a guia, ganha a griot, ganha o pescador da Praia Gorda, ganha o valor do carro, ganha a pessoa que vai servir o almoço. Então, não existe uma agência de turismo que chegou e que vai explorar aquela localidade. Ali são pessoas da comunidade que estão mostrando quem são e estão ganhando por isso. Então, assim, a gente faz a nossa propaganda. O município também, a Secretaria de Turismo, nós deixamos lá os nossos folders, nós temos bonecas lá. Mas, assim, eu percebo que o município devia entender a grandiosidade e a importância de um turismo como esse, que hoje englobam 5, 6 pessoas, mas que pode englobar muito mais pessoas, né? Esse curso de turismo que nós tivemos a oportunidade foi a professora Débora Castel, que é uma professora de história do município, que ministrou. E nós tivemos 2 participações do professor Bruno, que também é da rede pública, que é quilombola, de um quilombo ali de Cabo Frio, e que ele foi tão brilhante na sua atuação dentro desse curso, sabe? É um negro falando sobre a área de negro. Então, muda tudo. Né? Um negro que viveu provavelmente a exclusão e que se sobressaiu, que foi estudar, que tem empoderamento no que fala, né? Então, uma coisa muito importante que ele fala é o seguinte: para chegar em Búzios tem que passar por terra de preto. Ou você passa em
ou você passa na Rasa, ou você passa em Bahia Formosa. Então, isso é uma coisa que, assim, me impactou demais, sabe? A Praia Gorda, ela tem uma história que é, assim, aquilo devia ser primeiro tombado, né, como patrimônio histórico. E, assim, eu percebo que o município não tem conhecimento do que acontece ali. Primeiro que é o único núcleo dentro da cidade de pesca tradicional, super tradicional. Você tem pescadores de 70, 80 anos que vão remando até a Ilha Feia. Isso não é brincadeira. Canoinhas, você não tem um barco a motor ali. Canoinhas com 45, 50 anos de existência. Isso tem um peso, né? Eu já fiz esse trajeto de bote, de ir Você fez de voltar. bote. É uma coisa do outro mundo. Eu nunca fiz de nunca bote. senti isso. Fomos no remo, Que coisa. para, chega lá na ponta da sapata, vai parando. Até depois, a ponta da sapata vocês foram? Até a ponta da sapata, indo e voltando. Num dia de calmaria, mas é uma coisa do outro mundo. Que bárbaro. Onde nós podemos encontrar bonecas? Está chegando aí 12 de outubro, que é uma data comercial, né? Coitado dos pais, mas ela existe. E onde nós podemos encontrar física ou virtualmente, né, para comprar bonecas negras? O virtual pode entrar no nosso Instagram, @bonecasnegras. É uma bonequinha rosa com os cabelinhos tudo para cima. E dentro da cidade você encontra na Golden Bread, que é a padaria do Porto da Barra, grande parceiro. É importante falar desse parceiro. Na pandemia, nós não conhecíamos Manguinhos, não sabíamos o potencial de Manguinhos. O que aconteceu na pandemia? Na pandemia, todo mundo que tem grana e tem casa por ali veio morar aqui. Então, o potencial de compras, tanto que você viu o que aconteceu com Manguinhos, o McDonald's, as empresas que vieram para Manguinhos, né, depois da pandemia. Então, o Golden Bread, a padaria, é ainda o nosso maior ponto de venda. Então, se você falar que o nosso maior ponto de venda de bonequinha é no balcão da padaria, ninguém vai acreditar, mas é um potencial absurdo. Então, você pode encontrar lá, todo o valor que é vendido na Golden Bread é repassado pra gente sem um tostão. Ali você tem também no centro a Baibuzos, você tem a Arenita Joias, você tem no Hotel La Forêt ali em João Fernandes. E agora a gente tem vários outros, mais 10 pontos que foram abertos no centro, que eu não consigo te dizer agora, porque também nós tivemos dentro desse edital a oportunidade de ter um vendedor para bater de porta em porta, que é a Luciana Fajardo, que está fazendo muito bem esse trabalho. Então está abrindo vários pontos de venda. Mas assim, o mais fácil que eu acho assim dentro da cidade, né, que é mais perto de todo mundo, seria no Porto da Barra mesmo, no Golden Bread. Então ali você tem bonecas de 20 a 50 reais, né? E se quiser também uma coisa diferente, a gente elabora modelos diferentes. É só entrar em contato lá com a gente pelo Instagram que a gente faz o que a pessoa precisar. Tá bom. Para encerrar, quais as principais demandas hoje? Né? Nós temos aí um governo novo chegando, mais 4 anos, né, pela frente de gestão. E o que a Associação Bonecas Negras espera desse novo governo, desses vereadores que vão assumir no dia 1º de janeiro de 2025? Olha, Márcia, o que eu espero não vai acontecer, né? Mas, dentro do possível, eu acho que independizar o cidadão seria o ideal, né? Quando você precisa de um remédio, você não consegue numa secretaria e precisa ir atrás de um vereador, você já está acabando com toda a independência dessa pessoa, porque na época da eleição esse cara vai te procurar. Então, o que eu desejo não vai acontecer. Mas, se o governo puder ter uma visão um pouquinho mais aberta, né? Eu como associação, por exemplo, às vezes a associação ela precisa de tão pouco de incentivo, né? E eu não sei se o governo tem medo disso, né? Quando um governo, por exemplo, emprega um presidente de associação, ele matou com a associação. Né? Primeiro que esse cara já está trabalhando, então já não vai ter mais tempo para a associação dele. Qualquer coisa que ele precisar se reivindicar, ele já vai pensar 60 vezes porque ele está dentro do governo. Então, é o que eu digo, que eu quero não vai acontecer. Né? Não sei nem se quem está aí, nem quem vai entrar, se vai ter essa visão. Né? Quando você torna associações independentes, existem prêmios para prefeitos que fazem isso. Né? Há muito tempo lá atrás, era Mirim, acho que era Mirim, o Senac, o Sebrae veio com uma proposta de prefeito empreendedor.
E na época era a Associação Fazer, né? Ele foi um prefeito que ganhou um prêmio pelos incentivos que deu a associação. E era tão pouco. A gente queria ir para uma feira aqui, uma feira ali, precisava de uma condução para ir num congresso. Nunca foi uma coisa boba que a gente pediu, entendeu? Mas, pro dinheiro que o poder público tem, é nada. E ele está fomentando o empreendedorismo. Isso é lindo, isso é moderno, isso é atual, isso é descolado. Então, eu não sei se isso vai acontecer, né? Mas eu gostaria que isso acontecesse. E quando a gente fala de identidade cultural, a sua opinião, Luciana, o que Búzios tem de pior e de melhor? Nós temos uma identidade cultural riquíssima. Nós só precisamos mostrar isso, né? Também não é empregando presidente de quilombo que você vai fomentar a cultura cultural, o fomento cultural. Por quê? Uma associação de diretoria tem 10 pessoas. Que esteja lá 20 ou 30 pessoas dentro de uma associação. O quilombo de Rasa é o maior da região dos lagos. Então, cadê o resto dos quilombolas para serem fomentados também? Então, eu penso que hoje a gente tem um excelente secretário de cultura, mas que infelizmente está há pouco tempo. Né? No pouco tempo que ele está aí, ele já fez muita coisa pela cultura, pelo artesanato, né? Que, aliás, eu acho que quem quer que seja que entre deveria mantê-lo lá. Porque é um cara que tem visão, é um cara que não tem esses kikiki entre as associações, entendeu? Ele faz o que tem que ser feito. Então, eu penso assim, promover de uma forma mais abrangente, né? Porque se tem as meninas do centro, as caiçaras, que são fantásticas, que tem coisas maravilhosas para mostrar, e você tem os quilombolas. Isso são as culturas de Búzios. O resto são ótimas, mas vieram de fora. Né? E quem vem de fora não precisa mostrar o que a Luciana Paulista tem para falar. Precisa mostrar, ele quer ver o que uma quilombola tem, o que uma caiçara tem. Então eu acho que esses fomentos, manter uma associação, Márcia, é a coisa mais difícil que existe. Por isso que você vê que tantas vêm e vão e não saem para lugar nenhum. Então, por exemplo, quando não tem uma pessoa que tenha esse tino comercial, eu acho que o município tem que ajudar, sabe? Por que não alugar uma casa para as caiçaras do centro? Por que não? Os quilombolas ganharam lá, né, um boxzinho no mercado do pescador, que não funciona, né, mas enfim, eles têm lá. Infelizmente, o mercado do pescador ele foi inaugurado, mas até hoje não tem nem energia elétrica. Então, os pescadores da Rasa continuam vendendo seus peixes na peixaria. Na peixaria ou pro atravessador, né, então eles ainda não têm o direito de ter eles com o cliente e vender um preço mais barato. Mas isso é uma onda deles, né? Então eu acho isso, eu acho que fomentar a cultura como um todo, né? Se as associações de repente não fazem muito essa parte, por que não uma secretaria de cultura, né? Não fomentar dessa maneira e mostrar, eu acho que a gente vai ficar tão mais enriquecida, sabe? Eu gosto muito de dar um exemplo, eu fui há 2 anos pro sul da Bahia, minha filha é baiana, né? E tem prima que mora lá. Eu acho assim, Arraial da Ajuda, Trancoso e Caraíva, eles se mantiveram exatamente como aquelas casinhas de pescadores. Você vê hoje, Búzios, ela é completamente descaracterizada. Eu, se fosse um governo, eu faria um incentivo para a Rua das Pedras para todo mundo voltar com a fachada de casinha de pescador. Trancoso, você tem lá, é um quadrado só Trancoso. Trocentas casinhas de um lado, trocentas casinhas de outro. Ninguém pôde mexer na fachada. E você tem Osklen, você tem Havaiana. Eu fiquei chocada quando eu vi a Havaiana, que fez uma linha toda de Trancoso. Eu falei, não é possível que Búzios não tem isso. Eu não acredito nisso. Trancoso não tem luz no quadrado à noite, é só luminária. Então você vai lá, é o que você quer. Você quer se remeter àquele tempo. Caraíva, você atravessa de canoa, você não vai a Caraíva. Você pisa na areia. É um jeguezinho que leva suas malas para onde você vai. Então, nós nos descaracterizamos. Eu acho que uma das piores coisas que pode acontecer em Búzios é a cidade mais badalada do país. O badalado, hoje em dia, não é você ir para uma festa saudável. O badalado, hoje em dia, é você ficar até de manhã bebendo, é você consumir todas as drogas possíveis e imaginárias e não ter nenhum problema com relação a isso. Então, eu acho que é preciso ser repensado e o governo precisa ouvir a sociedade, né? Porque nós não estamos num reinado, né? Então, você elege uma pessoa, você tem toda uma Câmara para defender o que você pensa, né? E se a população decidir e for contrário ao que o prefeito pensa, eu acho que isso tem que ser feito,
Se a população, afinal de contas, é com o nosso dinheiro que eles trabalham. Então, o que eu desejo, né, para os próximos 4 anos? Um pouquinho mais de trabalho em conjunto, porque nós temos uma comunidade maravilhosa. Além dos nativos, né, que, por exemplo, o centro já entendeu o que é turismo. A Rasa não entendeu o que é turismo, mas a Rasa está desabrochando agora. A Rasa, graças ao Bonecas Negras, o Bonecas Negras pôde mostrar que a Rasa, isso são palavras da nossa vice-presidente, a Rasa não é só preto e pobre. Tá? Aonde que a mulher da Rasa está empregada? A grande maioria. As jovens não, que graças a Deus todo mundo está indo para a universidade. Mas varrição de rua, que é muito digno, mas você vê mulher de 50, 60 anos varrendo rua nesse calor. Ou indo para a área de faxina dentro dos órgãos da prefeitura, que é muito digno. Mas um nativo não pode estar mostrando a sua cultura à frente de uma pousada, sabe? À frente de grandes eventos. Isso é chinfra. Então, eu espero que o próximo governo enxergue isso, né? E promova mais, não só para uns, mas para um todo que tem aí. Luciana, uma honra te receber aqui, uma aula de sabedoria, que Búzios usufrua disso, dessa sua energia, dessa coisa positiva que você transmite para a gente. Muito obrigada pela sua participação. Márcia, eu que agradeço. A gente precisa estar falando, a gente precisa que as pessoas nos ouçam, a gente precisa que as pessoas consumam o que a gente tem. A gente precisa. A armação dos Búzios e Planeta Terra. Venham visitar a Rota Cultural Afro-Buziana. Vai ser um diferencial na vida de vocês. Não dá muito para acreditar que aquilo exista, que está aqui em 2024. Uma outra coisa que eu preciso dizer, que aonde eu vou eu preciso dizer isso, para você entender tudo aquilo que eu falei. Esta mulher negra, 56 anos, nossa vice-presidente, no meio da pandemia me disse o seguinte: eu não sabia que eu, negra, poderia estar no lugar de branco. Então, fica essa minha última frase para reflexão. O que nós estamos fazendo dentro do nosso município?